Pai do Senhor, irmãos. Deus ele é muito bom, né? De nos conceder mais essa oportunidade de estar aqui essa noite. Ontem nós estivemos ali na casa do pastor Neto. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Deus, ele tem seus planos e a gente tem que obedecer o ID de Jesus, né? Eu vou fazer uma oração. Quem quiser ficar assentado, não tem problema. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa, entregando o nosso louvor a Ti, o nosso sacrifício, Senhor amado. Pai, como é bom mais uma vez estar na Tua casa, Te louvando, engrandecendo, bendizendo o Teu nome e desde já agradecendo por mais essa oportunidade de estar na Tua casa. Senhor, obrigado por me dar essa incumbência para te trazer a Tua palavra. Tu sabe que eu não sou merecedor, Tu sabe que eu não sou digno, Tu sabe que eu sou pecador. Eu simplesmente me coloquei na posição que o Senhor viesse me usar e disse: eis-me aqui, me usa, Senhor, para trazer a Tua palavra para a Tua igreja e fale conforme assim seja o Teu querer. Amém? Cumprimentei os irmãos aqui na igreja, vocês que estão aí nos acompanhando pela internet. Fechei, Ismael, lá na área de trabalho. Fechei. Isso, lá embaixo. É isso aí. Irmãos, se nós somos cristãos, isso é um fato. E se nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo. Mas se alguém parasse você na rua e perguntasse quem é Jesus, aí você pode dizer assim: Enísio, mas tem várias formas da gente responder isso. Mas assim, sinceramente, assim, fazendo um retrospecto aí dentro de você agora, se do nada assim você estivesse andando pela rua e alguém te parasse, olhasse para você e falasse assim: quem é Jesus? Não precisa você responder, mas que resposta você daria? O que você falaria para uma pessoa que dissesse, que te perguntasse quem é Jesus? Eu confesso que muitos de nós teríamos dificuldade de falar o todo quem é Jesus, mas nós poderíamos pelo menos dizer em parte. Passa para o próximo irmão. Lá em João 21, 25, está escrito assim, ó: Jesus fez também outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, não caberia escrita em livro, esses livros não caberiam no mundo. Olha que interessante o que João falou de Jesus. Se fosse escrito tudo que Jesus fez, os livros não caberiam no mundo. É claro que naquela época ele tinha uma noção de mundo muito pequena. Talvez ele não sabia o tamanho do mundo que seria hoje, mas olha só a grandiosidade que nós temos de saber quem é Jesus. E eu vendo aqui, prestando atenção nas pregações que foram pregadas anteriores a mim, e pensando assim, como a gente tem que aprender, porque cada mensagem que vem, ela vem falando assim conosco profundamente, né, quando a gente presta atenção, porque tem falas ali que estão entre linhas. E aí eu comecei a pensar e falei: rapaz, então o como e o quanto nós temos que saber sobre Jesus, conhecer Jesus. E aí eu quero aqui de forma bem objetiva tentar trabalhar com vocês aqui esses 5 tópicos. Eu vou tentar ser bem rápido mesmo, vai ser 2x, tá? Quem mexe muito no YouTube aí sabe o que eu estou dizendo. Vai ser 2x, aí depois vocês que estão nos assistindo aí, coloca no modo normal. Eu gostaria de relatar 3 tópicos aqui. O que você sabe sobre Jesus? O que me falaram sobre Ele? O que eu sei sobre Jesus? Pessoal, isso é uma coisa minha. O que a Bíblia diz sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Nasça novamente, esqueça o que disseram de ruim sobre Ele e tenha uma vida com Deus. O nosso conhecer sobre Jesus, ele é individual. Mas olha só,
Ele é individual, mas a gente pode dar vários nomes a ele aqui hoje. A Ismênia falou sobre usurpação, que ele não usurpou em se humilhar na forma de homem, e veio, não se usurpou em ser Deus. Aí falamos também no primeiro louvor que ele é o Galileu, paz do mundo, e aquela coisa toda. E aí o que acontece? Nós temos um homem no mundo que dividiu a história, AC, DC. Quem é Jesus? E principalmente nós cristãos não procuramos assim profundamente na essência saber quem é Jesus. No mínimo, a gente deveria saber, partindo do bom senso comum, quem é Jesus. Os tolos, obviamente, não vai procurar saber quem é Jesus, mas os sábios sim. Os sábios vão procurar saber quem é Jesus. E toda mensagem que é dita aqui, a própria Bíblia fala que o profeta não tem honra na tua casa, mas nós temos que tentar entender isso de forma diferente. Mas todas as palavras que têm sido ditas aqui, elas têm falado conosco diferente. Então, se nós somos essa pessoa que não é tola, nós vamos fazer o quê? Nós vamos procurar Jesus. Lá em João 3,1 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quem era ele? Abre. Príncipe dos judeus. Irmãos, esse príncipe dos judeus era semelhante a um ministro do STF hoje. Esse pessoal fazia parte da igreja e eles julgavam o pessoal. Então o que acontece? Nicodemos foi lá, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. João 3,1. Próximo. João 3,2. E foi ter de noite com Jesus e disse: olha só como é interessante. A gente não pode dizer que temos um relacionamento igual com Jesus, porque pessoas têm relacionamentos diferentes com Jesus. Você pode falar com Jesus de uma forma, eu posso falar de uma outra. É claro que existe aquele senso comum que nós temos que obedecer, que é baseado na palavra do Senhor. Mas olha o que esse mestre fez. Esse mestre foi de noite ter com Jesus. Por que ele foi ter com Jesus de noite? Porque ele talvez ficou com vergonha, talvez ele ficou com receio de manchar a sua reputação. E quantos de nós temos vergonha de ter um encontro de público com Jesus? Quantas vezes até as pessoas mesmas que estão nos assistindo tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus num apelo que foi feito e não quiseram, porque estava de público. E esse príncipe aqui de judeus não era qualquer um. Esse camarada que era um mestre, ele foi ter com Jesus de noite. E ele chegou e falou: Rabi, bem sabemos que és mestre. Olha só, bem sabemos, ele quis dizer no plural, nós sabemos que tu és mestre. Ele era príncipe, ele era fariseu, ele era aquele pessoal ali que entendia toda a lei. Que és mestre, vindo de Deus. Tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes sem Deus, se Deus não for com ele. E o que eu acho interessante é que nós, como cristãos, temos dificuldade de passar quem é Jesus para as pessoas lá fora. É por isso que eu entrei perguntando quem é Jesus. Lá em cima está falando assim: o que você sabe sobre Jesus? Foi o primeiro questionamento que eu fiz. Nicodemos, ele quis tirar a prova de quem era Jesus. O que Nicodemos teria ouvido sobre Jesus? Deveria ter ouvido que ele era um beberrão, deveria ter ouvido que ele era um comilão, mas como ele era uma pessoa inteligente, como ele era um bom senso, ele falou: não, eu vou lá, eu vou conhecer Jesus pessoalmente. E muitas das vezes nós cristãos hoje temos dificuldade de pregar o Evangelho, pois ele foi adulterado, ele foi viciado, porque nós passamos um Jesus diferente para outras pessoas, para as pessoas. E as pessoas têm um entendimento diferente de quem é Jesus. Vamos passar para o próximo aqui para a gente ser mais objetivo. O que lhe falaram sobre Jesus? Você que está aqui nessa noite, vocês que estão nos assistindo, o que falaram, o que você ouviu quando você era criança, que era Jesus? Ele era bom, malvado, ele existe? Será que de fato Jesus existe? Nós passamos a vida inteira criancinha, Papai Noel, eu acho que isso é um erro. A gente fica falando isso para as crianças: Papai Noel, a fada madrinha, coelhinho da Páscoa, quando a criança, Jesus. Aí quando a criança cresce, ela vê que Papai Noel não existe, vê que fada não existe, aí ela começa a pensar que Jesus também não existe. E Jesus é o que? Salvador? É um cobilão? É um beberrão? O que falaram sobre Jesus para você? Qual é o Jesus que você conhece? E o que eu sei sobre Jesus?
Irmãos, o que eu sei sobre Jesus é o seguinte, que eu passei muito tempo na igreja sem conhecer Jesus, ia por ir, não sabia nem por que eu ia. E quando foi um dia, eu tive assim realmente um encontro real com Jesus Cristo, aprofundando na sua palavra para saber quem era esse Jesus. Eu não podia deixar isso passar batido na minha vida, porque esse homem veio e transformou o mundo, eu não podia simplesmente não conhecê-lo. E esse homem, ele transformou a minha mente, consequente a minha vida, um homem extraordinário, de ensinamento inesgotável. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece, você fica assim, encantado. Eu não consigo viver sem ele. Isso aqui não é um clichê, isso aqui não é uma hipocrisia, eu não consigo. Inclusive, um dia eu falei para vocês aqui que as dificuldades estavam tantas e eu estava querendo desistir e eu não consegui. E eu declaro para vocês essa noite que não tem mais como voltar atrás, é seguir Jesus até o fim. Eu sou surpreendido a cada dia com suas mensagens enigmáticas de amor. Ele é divino, ele é companheiro, ele é o nosso Redentor. O que é isso aqui, irmãos, é o que eu sei sobre Jesus, o que você sabe sobre Jesus, o que passaram para você sobre Jesus. Agora vamos lá, como João mesmo disse, vamos lá tentar dizer pouquinhas coisas sobre Jesus, que seria assim, até difícil esgotar aqui, falar sobre Jesus, não tem como. O que a Bíblia diz sobre Jesus? O que realmente, de fato, consta para nós? Não é o Jesus que eu conheço, não é o Jesus que você conhece, não é o Jesus que foi pregado, não é esse Jesus, não. O que conta para nós, de fato, é o que a Bíblia diz sobre Jesus. E vamos lá para um resumo aqui do que a Bíblia diz sobre Jesus. Veio para os seus não o receberam, mas todo que receberam, deu-lhe o nome, deu-lhe o poder de ser feito Filho de Deus. Olha que maravilha, quando a gente consegue receber Jesus verdadeiramente, Ele nos dá esse poder de ser chamado Filho dele. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nós temos visto aí que o pessoal prega um Deus, Jesus terrorista, um Deus punitivo, um Deus isso, um Deus aquilo. E a Bíblia, o que a Bíblia fala para nós? Todo aquele que vem a mim, está ali com M maiúsculo, se referindo ao pronome Jesus, de maneira nenhuma lança fora. E Jesus ele é real, Jesus é verdadeiro, Jesus ele transforma, Jesus ele conforta, Jesus nos ajuda a seguir com as nossas dificuldades. Todos nós temos problema. Se cada um de nós for parar, sentar, todos nós teremos problema. Mas é muito mais fácil passar pelos problemas com Jesus, porque Ele nos dá força e fala, vamos junto, que no fim é o que importa. O seu nome será Jesus, foi isso que foi declarado. E mais, está lá na Bíblia, o seu reinado não terá fim. Quando o seu reinado acabar aqui, continuará no céu. Eu coloquei referência ali, mas todos vocês sabem que isso está na Bíblia. Não teve usurpação por ser igual a Deus, se esvaziou e tornou forma de homem para vir aqui. Para o quê? Para nos resgatar. Um plano que foi feito, um plano que foi traçado, a palavra de Deus não volta atrás, e nós pecamos e teríamos que morrer. Jesus Cristo veio, pagou o alto preço e nos resgatou. Um dia os discípulos estavam ali juntados e um virou para o outro e falou assim, será quem é o maior de nós? E aí ficaram ali cochichando e tudo, e aí eles não estavam preocupados em saber quem era o maior deles. Muito obrigado, mãe. Eles não estavam preocupados em saber quem era o maior deles. Eles estavam preocupados em saber quem era o menor. Sabe por quê? Porque eles estavam numa reunião e eles teriam que os pés serem lavados, e não tinha escravo ali naquela situação para lavar os pés dele. E Jesus, vendo aquela situação, o que Jesus fez? Tirou a sua parte de cima, cingiu os seus ombros e foi lá, lavou os pés dos seus discípulos. Que homem é esse? Que exemplo extraordinário, que mesmo sendo mestre, desce à condição de um menor escravo. Esse Deus é maravilhoso. Simeão declarou, eu posso morrer. Olha que maravilha, o homem estava lá e ele pediu a Deus em oração, falou, Senhor, não deixe eu morrer sem ver a tua salvação. E ele declarou, posso morrer, Senhor, porque meus olhos viram Yeshua. Yeshua quer dizer a salvação. Zacarias cantou, ele é a nossa salvação e a nossa liberdade. Isaías, cheio do Espírito Santo, eternizou esses adjetivos que todos nós conhecemos. Quem é Jesus? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como não conhecer esse homem? Como passar por essa vida sem saber quem é esse homem maravilhoso, sem saber quem é esse homem que fez tudo isso? Aquele que vem em seu cavalo branco, seus olhos como chama de fogo, em sua boca uma espada afiada, na sua coxa está escrito Rei dos Reis,
Senhor dos senhores. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Deus maravilhoso que salva. Esse é o Deus maravilhoso que cura. Esse é o Deus maravilhoso que transforma. Esse é o Deus maravilhoso que vai nos levar para a eternidade. Gostaria muito assim de falar N coisas aqui sobre Jesus, mas não vou, que não é o momento certo. Agora eu vou dizer aqui quem é Jesus para você. Qual a visão que você tem de Jesus para você? Aí o que é que Jesus fala para Nicodemos? O que é que Jesus fala para Nicodemos? Convém que você nasça de novo. Olha só outro ensinamento que Jesus está dizendo. Quando você se depara nesse versículo, que você deita sobre esse capítulo, você fica ali, meu Deus, eu quero entender, você não consegue entender, se não for ali o Espírito Santo te direcionando. Aí ele fala, nascer de novo. O que Jesus está querendo dizer para nós nessa noite, é que nós temos que nos esvaziar de tudo aquilo que nós ouvimos falar sobre Ele, que foi errado, que foi controverso, que foi deturpado, e se focar nisso aqui que ele está falando. É por isso que ele falou para Nicodemos, convém que você nasça de novo, convém que você venha de baixo, que comece a fazer tudo de novo, nasça de novo, esqueça de ruim sobre Ele, tenha uma nova vida com Deus, e faça a sua história individual com Jesus, porque como que Jesus diz para um mestre da lei, nasce de novo. Jesus estava de brincadeira com ele, porque é uma coisa totalmente impossível, é uma coisa espiritual. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer que quando temos encontro com Ele, não importa se é de noite, não importa se é no secreto, não importa se é no público, Ele quer que nascemos de novo e temos uma relação diferente com Ele a partir daquele momento, sabendo quem é Ele, conhecendo Ele face a face. E aí, é nesse momento que nós vamos ter uma história individual com Ele, cada um de nós tem uma história diferente com Jesus. E aí quando alguém parar você na rua, você vai falar assim, pessoal, quem é Jesus? Você vai falar, Jesus é aquele que me transformou, é aquele que me salvou, é aquele que me curou. Falou, mas para mim você é uma pessoa normal, é porque você não me conhecia. Jesus Cristo é aquele que dá vida aos cegos, Jesus Cristo é aquele que tira o homem da ignorância, Jesus Cristo é aquele que vai nos levar para viver eternamente com Ele, coisa que não precisava fazer isso. Agora disse Jesus, olha só que homem maravilhoso, vim evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, lutar pela liberdade dos cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E para concluir, irmãos, o que é que Jesus veio? Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O inimigo veio matar, roubar e destruir, e a gente, muitas das vezes, eu tenho falado aqui, não são poucas vezes que a gente passa por essa vida comendo o que cai na mesa, sendo que a gente poderia estar comendo um banquete. A partir do momento que você fala assim, essa história só dava Jesus e Nicodemos, alguém contou essa história para alguém escreveu para que viesse até nós hoje, para que, mesmo sendo mestre, mesmo sendo conhecedor da palavra de Deus, esse Nicodemos, ele era mestre da lei, ele conhecia os 10 mandamentos do Velho Testamento, e ele conhecia os 613 preceitos que tinha a lei judaica. Então, mesmo sendo mestre, mesmo tendo uma caminhada com Jesus, se a gente não tem um relacionamento íntimo com Ele, se a gente ainda não conhece Ele verdadeiramente, se encontre com Jesus e fala, Senhor, a partir de hoje eu quero te conhecer de verdade, eu quero te sentir no meu coração, eu quero andar contigo e nada vai me separar de ti. E aí, quando Jesus Cristo estava ali pendurado na cruz, no ápice da sua vitória, muitos achavam que ele estava derrotado. Não, mas ali era o símbolo da sua vitória, porque se ele tivesse desistido da cruz, realmente teria sido uma demonstração de vitória. Mas ali, quando ele estava na cruz, pendurado, o símbolo da sua vitória, ele disse, tetelestai, o preço foi pago, está consumado, acabou, você está salvo. Não importa o que você faça mais, não importa o que você deixa de fazer, a sua salvação é pela graça. Aí você fala, mas agora eu posso pecar, agora eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, mas eu não estou sendo salvo pela graça. É justamente por isso que você não vai fazer essas coisas que você acha que deveria fazer. Você não vai pecar, você não vai errar, justamente porque você foi salvo pela graça e o preço foi pago. Então eu digo para você essa noite, dê uma oportunidade a você mesmo,
venha conhecer Jesus, o Messias,